A comunhão da família de Deus. O texto base no qual nós vamos trabalhar hoje é o primeiro livro de Coríntios, do capítulo 12, no versículo 12 ao 27. E para introduzir, o cristianismo não é para ser vivido sozinho. A vida em comunidade também é uma forma bíblica de vivermos a vida cristã. Quanto mais você crescer em Deus e alcançar intimidade com Ele, mais próximo você estará das pessoas, dos irmãos. Imagine um círculo. Agora pense que Deus está no meio desse círculo e nós, na periferia, na beirada. Pode ser que eu esteja de um lado do círculo e você do outro, mas à medida que nos aproximamos de Deus, surpreendentemente, nos aproximamos um do outro também. A última maneira de demonstrarmos nossa intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. Agora, por que a comunhão é tão importante? Não importam o seu conhecimento correto, os seus dons extraordinários ou sua visão ampla e estratégica. Se você é individualista e não tem comunhão com a igreja, está fora da vontade de Deus. Sem comunhão, você é um tijolo fora da construção, um membro fora do corpo, um soldado perdido no campo de batalha, ou seja, uma incoerência, uma contradição, uma vida sem propósito. Você precisa se relacionar na igreja por inúmeras razões. Número 1. Você é parte de uma mesma família. A Bíblia ensina que somos da família de Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, que está lá no livro de Gálatas, do capítulo 6, no versículo 10. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, e são membros da família dele, que está lá no livro de Efésios, do capítulo 2, no versículo 19. O que une você a seus irmãos naturais é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. Você leva a mesma carga genética da sua família, que é a fé em Deus. O mesmo se aplica à igreja. Somos uma família, não só porque cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque compartilhamos a mesma vida que vem de Cristo. Temos a mesma carga genética espiritual, somos filhos de Deus, e é difícil um cão ter comunhão com um gato ou um rato com um elefante, porque não possuem o mesmo tipo de vida. Assim também, como você agora é luz, não pode ter mais comunhão com as trevas. Você não consegue mais manter um relacionamento estreito, de compartilhamento profundo com aquele que não possui a vida de Deus dentro de si. Para esse tipo de convivência mais profunda, você precisa da sua família espiritual, que agora é com Deus. Número 2, você não pode crescer sozinho. Assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, você também precisa de irmãos e pais espirituais para crescer em Deus. Negligenciar isso só trará prejuízos para você. Existem igrejas onde as pessoas vão apenas para fazer campanhas e buscar uma bênção. Não é errado, mas isso não é ser igreja. Além do mais, apenas tais ações não o levarão a crescer. Há ocasiões em que você precisa ser exortado, corrigido, motivado ou encorajado, algumas vezes carregado e provavelmente muitas vezes perdoado. Para crescer, você precisa desenvolver os dons que recebeu e ter compromisso e relacionamento com Deus, e uma das formas de tê-los é através do seu corpo, a igreja. Número 3. A comunhão é segurança para você. Não é difícil imaginar o que acontece com uma brasa sozinha fora do braseiro, nem tampouco é preciso discutir a inutilidade de um soldado que vai sozinho para a guerra. A comunhão da igreja é segurança espiritual para você. Por meio dela, seu fogo é mantido e suas batalhas são vencidas. Nós aprendemos no livro de Eclesiastes que o cordão de 3 cordas não se rompe facilmente. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar, que está lá no livro de Eclesiastes, do capítulo 4, no versículo 9. Número 4. Cristo se manifesta na comunhão. Normalmente as pessoas se expressam por meio do próprio corpo, porém se de alguma forma o nosso corpo está inválido, então não há como nos expressarmos e fazermos o que queremos. O mesmo princípio se aplica a Cristo e à igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é por meio dela que ele se expressa, pois ele distribui seus dons diversificadamente para que nos completemos e um edifique o outro. Por isso ele disse que
Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará no meio deles, que está lá no livro de Mateus, do capítulo 18, no versículo 20. De certa forma, estar fora da comunhão da igreja é um grande risco para se afastar da presença do Senhor. Número 5. Há poder quando estamos juntos. Jesus disse: "E afirmo a vocês, todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu", que está lá no livro de Mateus, do capítulo 18, no versículo 19. Existem certas orações que são atendidas quando oramos juntos, em concordância, em comunhão. Há várias coisas que você poderá fazer sozinho, mas muitas delas Deus quer que façamos em equipe na igreja. Número 6. A comunhão convence o mundo de que Jesus é Deus. Uma das orações mais fantásticas da história está no livro de João, no capítulo 17. Ali Jesus pede ao Pai algo simplesmente espantoso: para que os irmãos na igreja sejam um, assim como ele e o Pai são um. Sério mesmo, você consegue imaginar isso? Jesus é um só Deus junto com o Pai. Mas o mais extraordinário é o motivo pelo qual fez essa oração. Ele disse: "E peço que todos sejam um, e assim como tu, ó Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas", que está lá no livro de João, no capítulo 17, do versículo 21 ao 23. O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade. A comunhão ganha mais gente para o reino de Deus do que o evangelismo. Na verdade, Jesus disse que só nos reconheceriam como seus discípulos se amássemos uns aos outros, que está lá no livro de João, do capítulo 13, no versículo 3 ao 5. A comunhão é o meio pelo qual expressamos esse amor ao mundo. Número 7. Membros uns dos outros. A ordem de Deus para nós é que sirvamos uns aos outros, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, que está lá no primeiro livro de Pedro, do capítulo 4, no versículo 10. A igreja é o sonho que estava oculto no coração de Deus desde a eternidade. Você tem o privilégio de ser parte desse sonho de Deus. A palavra comunhão no original grego é koinonia, que literalmente significa vida compartilhada. Assim, quando temos comunhão, é como se as diversas partes se ajuntassem e formassem um todo. Então a plenitude do Senhor se manifesta. Número 2. Agora, como ter comunhão numa igreja? Comunhão é muito mais do que ir ao culto e sentar-se ao lado de um irmão cujo nome provavelmente, às vezes, você nem sabe. Existe uma comunhão espiritual que une todos os crentes de todas as épocas. Isto é real, muito bom. Mas nós também precisamos de uma comunhão viva que envolva comunicação. Todos necessitamos conhecer e sermos conhecidos, compartilhar nossa vida e nos sentirmos parte de uma comunidade. Sua participação na escola bíblica dominical será fundamental para afirmar sua fé e sua comunhão no corpo de Cristo. Isso é verdade, sim, para afirmar o seu coração nos caminhos de Deus desde a infância. Agora, dicas, eu sempre dou dicas, no final. Enfim, dicas para melhorarmos nossa comunhão na igreja. A Bíblia ensina muitas maneiras de termos comunhão com os irmãos. Pratique-as em sua igreja. Ame os irmãos, eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros, que está lá no livro de João, do capítulo 13, no versículo 34. Lembrando que não é difícil, é mais fácil do que parece, na verdade. Porque amar não é mais do que um sentimento, a não ser uma decisão. E agora, acolham os novos, portanto, aceitem e acolham uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou e acolheu vocês. Está lá no livro de Romanos, do capítulo 15, no versículo 7. Ou seja, os novatos na sua igreja ou na comunhão com você. Você não estrague isso com arrogância, rejeitando o novo. Em vez disso, acolha os novos. Cumprimente-os calorosamente quando os encontrar. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão, que está lá no primeiro livro de Pedro, do capítulo 5, no versículo 14. Não literalmente um beijo, mas acolha-os com
carinho, sem essa arrogância que eu acabei de mencionar. Agora, coopere com os irmãos, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Que está lá no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 12, no versículo 25. Sujeite-se a eles, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Que está lá no livro de Efésios, do capítulo 5, no versículo 21. Não julgue a ninguém, por isso paremos de criticar uns aos outros, pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Ou seja, deixar essas gracinhas, né? Está lá no livro de Romanos, do capítulo 14, no versículo 13. Não fale mal, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga está falando mal da lei, julgando-a, pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Que está lá no livro de Tiago, do capítulo 4, no versículo 11. Não reclame dos outros. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Que está lá no livro de Tiago, do capítulo 5, no versículo 9. Não brigue, mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Que está lá no livro de Gálatas, do capítulo 5, no versículo 15. Não seja exibido. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Que está lá no livro de Gálatas, do capítulo 5, no versículo 26. Não minta. Não mintam uns para com os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. E essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o reconheçam completamente. Que está lá no livro de Colossenses, do capítulo 13, no versículo 9 ao 10. Edifique os irmãos, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Que está lá no primeiro livro de Tessalonicenses, do capítulo 5, no versículo 11. Instrua e aconselhe, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos e hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Está lá no livro de Colossenses, do capítulo 3, no versículo 16. Exorte, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado nem endureça o seu coração. Está lá no livro de Hebreus, do capítulo 3, no versículo 13. Ou seja, dá um choque de realidade no irmão, mas sem passar a mão na cabeça também. Sirva aos irmãos. Vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Que está lá no livro de Gálatas, do capítulo 5, no versículo 13. Ou seja, como eu mencionei anteriormente, compadecer-se com o irmão. Ajude-os a levar as cargas, ajudem uns aos outros em suas dificuldades e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Está lá no livro de Gálatas, do capítulo 6, no versículo 2. Seja hospitaleiro, hospedem uns aos outros sem reclamar. Que está lá no livro de Pedro, do capítulo 4, no versículo 9. Perdoe a quem o ofender. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que está lá no livro de Efésios, do capítulo 4, no versículo 32. Não se veja mais santo do que os outros, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Que está lá no livro de Tiago, do capítulo 5, no versículo 16. Recapitulando aqui, não seja orgulhoso, afinal você não quer impressionar o mundo, você quer impressionar a Deus, não é? Suporte os mais fracos. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. E está lá no livro de Romanos, do capítulo 15, no versículo 1. Agrade aos irmãos. Cada um de nós deve agradar ao seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Está lá no livro de Romanos, do capítulo 15, no versículo 2 ao 3. Sofra o dano. Só o fato de existirem questões, brigas entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não, seria melhor ficar com o prejuízo?
que está lá no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 6, no versículo 7. Considere o outro superior. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Agora, responda essas perguntas finais, são só mais perguntas, mas baseado no vídeo. O que você aprendeu? Número 1, diga 3 razões por que a comunhão de uns com os outros é tão importante e como podemos ter comunhão na igreja. E há alguém na igreja com quem você sente dificuldade de se relacionar? O que você deve fazer? Responda para si mesmo, porque isso vai te fazer levar para o coração, ou seja, levar mais a sério o que você pensa. E é isso.